E o que aconteceu? Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo anunciando o seu exílio. E, magicamente, 2 horas depois, a Procuradoria-Geral da República deu urgência ao caso e se pronunciou. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O Brasil é um país onde o sistema legal já saiu do imoral e já entrou no ridículo. E sigam essa linha do tempo comigo. Em 27 de fevereiro de 2025, 2 deputados do PT, sobre os quais nós vamos falar logo mais, peticionaram a PGR requisitando 2 coisas: a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro e a prisão do jornalista Paulo Figueiredo. Os defensores da democracia queriam passaporte de deputado apreendido e jornalista preso. No dia 1º de março, o Alexandre de Moraes deu à Procuradoria-Geral da República, do apóstata, eu gosto desse nome, o apóstata Paulo Gonet, o prazo de 5 dias para resposta. Por conta do feriado de carnaval, aliás, em tese, esse prazo são de 5 dias corridos, tá? Prazo de 5 dias corridos. Mas por conta do feriado de carnaval, a gente vai ser benevolente e dizer que esse prazo se encerraria no dia 11 de março de 2025, que seria o 5º dia útil. No dia 11 de março, dia final do prazo, o Metrópolis publica então uma notícia com a seguinte manchete. Tá aí na tela para vocês. Igor Gadelha. Gonet decide descumprir prazo sobre passaporte de Eduardo Bolsonaro. Leiam o corpo da matéria e é dito que, abre aspas, as pessoas próximas a pessoas próximas, Gonet admitiu que não vai cumprir o prazo de 5 dias fixado por Moraes porque está priorizando outros casos não penais considerados por eles como mais urgentes. O chefe da PGR tem avaliado que, no caso do Eduardo, o prazo seria, abre aspas, impróprio, termo usado para definir prazos processuais que, se não forem cumpridos, não geram nenhum ônus ao processo, coisa que só existe mesmo para a Procuradoria. Né? Procurador não é nenhuma... As regras que valem para os pobres mortais não existem para ele, né? O procurador Paulo Gonet decide, não vou cumprir o prazo que o Alexandre deu e um abraço. Imaginem se fosse um outro advogado. Mas foquem no detalhe importante. O Gonet não tratava esse caso como urgente e entendia que o não cumprimento do prazo não ia gerar nenhum ônus ao processo. Pois bem, assim ficou. Doado nos Estados Unidos, e nos dias 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de março, nada. Aí veio ontem, o dia 18. E o que aconteceu? Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo anunciando o seu exílio. E, magicamente, 2 horas depois, a Procuradoria-Geral da República deu urgência ao caso e se pronunciou contra o pedido de apreensão do passaporte do Eduardo. Ato contínuo, o Alexandre foi lá e arquivou o pedido de apreensão do passaporte. Tudo isso no mesmo dia em que ele anunciou que não ia retornar ao Brasil. É muita coincidência, né? É muita coincidência. É uma coisa meio ridícula, porque eu digo que virou ridículo, ficou assim, também nem queria mesmo, nem queria esse passaporte aí, seu bobo. Isso é o Procurador-Geral da República e o Ministro do Supremo Tribunal Federal. É muito ridículo, não é pouco ridículo.
É aquela não, passaporte, quem tava falando de passaporte? Que isso? Nós jamais faríamos uma coisa dessa. Aí que ele, será que ele faria isso? Não teve jornalista perguntando, não, eu acho que ele não iria tão longe como caçar o passaporte de alguém. Se vocês conhecem alguém que já teve o seu passaporte cassado e cancelado, como, sei lá, o próprio presidente Bolsonaro, ou Paulo Figueiredo, ou Rodrigo Constantino, ou Alan dos Santos, ou Ludmilla, juíza, ou Guilherme Fiuza, eu não sei se o do Monark, assim, cancelamento de passaporte sem motivo. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. É absolutamente rotineiro no mundo de Alexandre de Moraes. Então, se alguém pede, o Alexandre pede a opinião da PGR, e a PGR senta em cima e não responde, esperando que o Eduardo apresente uma resposta, retorne ao país, será que havia motivos para o Eduardo imaginar que seria possível? Veja, vamos olhar a fundo essa história para explicar a vocês da melhor maneira possível. Porque a coincidência fica ainda pior quando a gente percebe que a manifestação do Paulo Gonet foi assinada às 18 horas e 55 minutos do dia 18. E que às 19 horas, 3 horas depois, o Alexandre já havia publicado essa decisão sobre o caso, pedindo o arquivamento da ação dos deputados petistas. Repare, era um assunto sem nenhuma urgência. E, de repente, pouco depois do anúncio do Eduardo, o assunto passou a ser tão urgente que o Gonet mandou e o Alexandre respondeu em 3 horas, tudo resolvido. Rapaz! Ora, é óbvio que o apóstata Paulo Gonet e o Alexandre estavam esperando o Eduardo voltar ao Brasil para anunciar a apreensão do passaporte dele. Por isso que atrasaram mais de uma semana. Só que, vejam, vários jornalistas me consultaram a respeito dessa questão depois que eu fiz a minha live com Eduardo Bolsonaro. Veio Folha, veio Globo, etc. Pô, Paulo, essa história do Eduardo ficar nos Estados Unidos é sério? Não vai ficar nada. E eu falava, olha, é uma possibilidade real. Eu diria hoje que é mais provável que ele fique que ele não fique. E os jornalistas não levaram a sério. Este mesmo clima era o clima entre Alexandre e Procuradoria-Geral da República. Eles achavam que o Eduardo Bolsonaro estava blefando. E que se ele queria ficar nos Estados Unidos durante algum tempo apenas, mas apostaram na eleição para a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara dos Deputados. Então eles falaram, vamos segurar, vamos esperar o Eduardo voltar, que tem que voltar para a Credem, e aí a gente age ou não age. E eu confesso a vocês que eu não sei qual seria a decisão. O recado que a Globo News passava era de que eles não iam agir agora, mas poderiam agir no futuro. E vejam, se o Eduardo e o Paulo Gonet, se o Alexandre e o apóstata Gonet mantivessem a estratégia, e mesmo com o Eduardo nos Estados Unidos cancelassem o passaporte dele, ia ter um tiro de canhão no pé, municiando o Eduardo com mais um caso que podia ser utilizado aqui nos Estados Unidos. Eu lembro a vocês que, num dado momento, o Alexandre achou, e eu soube isso pelo próprio gabinete dele, ele achou mal orientado que caso cancelasse os passaportes
das pessoas que estavam no exterior, elas então ficariam ilegais e acabariam sendo deportadas. Muito mal assessorado, porque o seu status imigratório não tem absolutamente nada a ver com o seu passaporte. E eu acho que a essa altura do campeonato o Alexandre já deve ter aprendido isso, pelo menos com o caso Alan dos Santos. Eu acho até que isso vazou nas conversas da Vaza Toga. Que eles ficavam surpresos que o Alan não era deportado mesmo com o passaporte cancelado. Se eu não me engano, alguém me corrige aqui no chat se eu não estiver lá. Mas nessa altura do campeonato, eles tiveram então que optar por essa saída vergonhosa, né? E por isso que ficou esse clima infantil, de eu também não queria mesmo. E eu digo que o Brasil está na mão de pessoas infantis, né? Em termos de camada, de personalidade, todo mundo preso na quarta camada, e olhe lá. Então, para todos os efeitos no Brasil, isso teve repercussão aqui nos Estados Unidos também. Ficou evidente. Ficou evidente essa espera. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.